Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Oferecimento Senai, completo para a sua carreira e para a sua indústria. E Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, já chegou. Eu ia abrir, mas você chegou. 47 segundo tempo. Eu não tenho meu retorno ainda. Então, mas enfim, estou no ar, não estou? Você está no ar, pode muito fazer bem, tranquilo aí. Só tira esse fio da sua frente que está muito fio. É verdade, olha só. Aí, era pra estar pronto. atrás, Paulo. Capricha, como se fosse um cabelo, assim. Isso, pronto. Está começando 98 Talks. Bem, o Rodrigo Carneiro. Tá bonito, tá bonitão. Tá elegante, como sempre. Muito bem, muito bem. Pessoal, 98 Talks começando. Boa noite para todos que nos ouvem pelo carro, pela 98,3 FM, a nossa primeira FM estéreo da capital, do Brasil, na verdade, aqui na capital de Minas Gerais. Para quem já chegou em casa, está ligado na TV aberta, canal 29, também é um prazer estar com vocês, assim como nossos queridos colegas da Claro TV, pelo canal HD 698 ou 198 também, e os nossos queridos amigos da, são tantos canais, canal 22 em Sete Lagoas, a turma da Rede Mais, Rede Mais TV Record, no Norte Sul, Zona da Mata, em mais de 400 municípios, falando com todos vocês hoje ao vivo. É um prazer falar aqui de Belo Horizonte para agora os recém-chegados da Rádio Vox, Timóteo, Vale do Aço, nosso querido Jonair, também falando com você. Estamos hoje com um convidado e ao mesmo tempo, não temos aqui nossos convidados aqui também hoje no telão, participarão no segundo bloco. Só um minutinho, estamos aqui convidado nosso deputado federal. Boa noite. Nilton Cardoso Júnior, do MDB, falar um pouquinho da reforma tributária. Já estamos aqui um pouco perdidos no programa, espero que você traga luz a um tema tão relevante no qual a gente busca trazer aí o melhor tipo de informação possível para toda essa nossa audiência. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Rodrigo, pelo convite. Boa noite a você, Rodrigo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os assinantes, todos que acompanham a Rádio 98, ao vivo. Aqui é o Nilton Cardoso Júnior. Quem está nos ouvindo aí e também quem está nos assistindo, muito boa noite a você, obrigado pela audiência. É uma alegria estar aqui hoje, poder falar desse tema tão árido, mas ao mesmo tempo tão importante para tão aguardado, o país. Né? Isso eu estou ficando velho, sabia? Porque eu vou confessar para vocês uma coisa. Vocês têm tempo já. Eu entrevistei o governador Nilton Cardoso e Nilton Cardoso Júnior era um menino que estava ao lado dele, eu estou lembrando disso agora. Na idade do seu filho que está aqui hoje. Na idade do André que está aqui comigo hoje. Isso é muito legal, muito interessante. Alegria. Muito bom. Valeu. Legal. É isso, Paulo. Agora sim, já tem tempo assim que você está ficando. Envelhecer não é de uma vez não, né, Rodrigo? Me dá o privilégio de envelhecer devagarinho, que é bom, né? Mas, deputado, a gente fala desse assunto e a gente tenta de uma forma descontaminada, até porque a gente ainda está na área da proposta. Ela não é ainda um produto final no qual a gente consiga dar uma opinião formada com relação ao tema. Naturalmente, o texto apresentado gerou aí algumas especulações, pessoas críticas, enxergando aí uma alíquota que bateria recordes mundial, a IVA, o Imposto de Valor Agregado, como um dos maiores do mundo, o que para nós não é um mérito, e sim um demérito. O Brasil é um país caro para quem empreende, para o trabalhador, para todos. E a reforma, ela teria aí como objetivo inicial simplificar a vida daqueles que precisam e que se desenvolvem economicamente no nosso país, mas ao mesmo tempo também aliviar em alguns setores que têm aí a sua sobrecarga tributária por questões aí dessa deforma tributária que é a nossa realidade no presente. Como que o senhor enxerga esses textos, o texto inicial, a evolução dele e qual a sua expectativa para que esse texto final venha aí atender a todas as vontades aí da população, dos empresários, aos funcionários, aos empregados? Como é que você está enxergando isso? Rodrigo, excelente pergunta. Eu queria dizer, antes de mais nada, você tem toda a razão no fato da maior parte da população ter um desconhecimento do assunto. Inclusive hoje a Genial Quest e também mais o Instituto de Pesquisa, que é o Instituto Travessia, soltou uma pesquisa avaliando o grau de conhecimento da reforma pela população brasileira. Apenas 6 em cada 10 brasileiros
tiveram conhecimento que esse assunto está sendo votado na Câmara dos Deputados. Isso é muito grave, é muito pouco conhecimento. E nesse aspecto eu quero dar o parabéns a vocês pelo hábito de sempre buscar aprofundar nos temas e trazer conhecimento fundamental para a população, especialmente a nossa população mineira. Agora, deixe-me trazer alguns dados também que talvez possam divergir um pouco da sua fala em relação ao recorde de alíquota. Por favor. O Brasil é um dos países com a carga tributária, na média, padrão da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são os países que têm as conhecidas melhores práticas de gestão. Então, o Brasil não faz parte da OCDE, mas nós já estamos no padrão de OCDE de tributação. Não estamos no padrão de OCDE de serviço prestado, público. Contrapartidas. Contrapartida. Mas não vem ao caso, talvez, essa questão agora, né? Mais tarde vamos tratar disso. Mas, estando nesse nível de tributação, é importante analisar como que essa tributação se forma. Nos outros países que formam a OCDE, são mais de 140 países, em geral, a tributação sobre o consumo, que é objeto da PEC 45 que nós estamos votando, representam de 20% a 25% da arrecadação. Do bolo de 100% que esses países arrecadam, em torno de 20% a 25% é de tributação sobre o consumo. E mais de 146 países, na verdade, mais de 140 países no mundo adotaram o tributo sobre o consumo da espécie do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é o que é objeto da nossa discussão e dessa mudança na tributação brasileira. Mas no Brasil, se você fizer a soma dos 5 tributos que estão sendo objeto de mudança, que é o PIS, COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS, esses são os 5 tributos sobre o consumo principais no Brasil. O ISS é municipal, o ICMS é estadual, PIS, COFINS e IPI federal. Esses 5 tributos vão virar um tributo que é o tributo chamado IBS/CBS, porque ele é um tributo com alíquotas separadas para Estado, município e federal. Mas hoje, na atual formação da arrecadação brasileira, desses 5 tributos que estão sendo extintos na reforma, nós já temos aproximadamente 40% da arrecadação brasileira só neles. Por isso que fica parecendo que o Brasil está entrando num recorde de alíquota, mas é porque nós já estamos com a base arrecadatória muito dependente da tributação sobre o consumo e pouco dependente, ou menos dependente, da tributação sobre a renda ou sobre o patrimônio, que são as 3 principais formas de arrecadar no Brasil. Então, nós temos um desafio que é transformar a atividade comercial, atividade produtiva, atividade de serviços, materiais e imateriais, atividade de inteligência, transformar ela em uma atividade que possa ser tributada de forma competitiva, justa, e a reforma tributária vem fazer isso. Porque nós não temos a alíquota definida até agora, Paulo. Mas nós sabemos, inclusive o Bernardo Api hoje fez uma declaração, ele repetiu essa declaração numa live hoje no YouTube. Posso falar YouTube aqui? Pode falar tudo, pode então, falar os concorrentes todos aqui. Ele fez uma live hoje no YouTube, no canal daquele banco de investimentos XP, onde ele reafirmou que a alíquota ficará abaixo de 30%. A expectativa 25, mais ou menos. Expectativa, acho que de 25, com vários setores com vantagens, eu vou dizer vantagens, ou tratamento diferenciado, tratamento mais benéfico, em virtude da realidade atual desses setores. A complexidade é tamanha que a simplificação já é um ganho, vamos considerar dessa forma. Olha, eu vou te dizer que as premissas que eu trago aqui para falar para as pessoas dessa reforma, de todas elas, eu tenho 3. De todas as mudanças que estão sendo feitas. Primeiro é a simplificação. Você vai deixar de cumprir 5 obrigações acessórias. Só a lista de produtos na TIP, que é a tabela de impostos de incidência do IPI, tem 400 páginas para dizer quais produtos são. Cada estado da federação, mais o Distrito Federal, tem uma regulação de ICMS, que dá milhões, se não der bilhão de páginas para ler. O IPI, o PIS e COFINS também tem regras próprias de prestação de contas, de cadastro, PERDCOMP, não sei o que mais, tararau. Mas o ISS municipal, cada município tem a sua lei. Você vai transformar tudo isso em um boleto. Boleto não, DARF, né, que chama, né? Você vai transformar isso em uma guia para você pagar o imposto
naquele ramo que você presta. Acho que é uma simplificação que não tem tamanho. Então, simplificação, primeiro ponto. Segundo ponto, e aí eu tomo licença para falar isso em nome da bancada mineira que me deu apoio nisso, da bancada do setor agrícola que me deu apoio, bancada do meu partido, o MDB, que me deu total apoio, me indicando para a comissão especial. Eu consegui, com o relator, incluir uma palavra no texto da PEC que nunca existiu no arcabouço legal tributário brasileiro. A palavra neutralidade. Porque nós sabemos que essa mudança, parece que tem um subterfúgio assim, dizendo que vai aumentar imposto. Nós colocamos na PEC, no artigo 156A, no parágrafo 1º, no inciso 8, a palavra neutralidade, que é um princípio de arrecadação que não existia no Brasil, pela primeira vez. Então nós estamos permitindo que, em virtude de futuras discussões judiciais desse novo tributo, que quando um juiz de primeiro grau ou no STF analisar um débito que eventualmente seja discutido entre a Receita Estadual, Municipal, Estadual ou Federal contra um contribuinte, que o princípio da neutralidade beneficie o contribuinte. Ou seja, não é para aumentar imposto. Então tá lá, tá escrito. Eu coloquei o texto, inclusive foi objeto de uma discussão muito ampla com o relator Aguinaldo Ribeiro, ele me acolheu meu pedido. Eu consegui falar com ele assim, Aguinaldo, coloca isso aqui, senão não passa. E fui ouvido. Graças a Deus, colocamos. E tá lá. Neutralidade tributária é a premissa do texto. Isso é muito importante para a população. Porque a neutralidade, aí vem o terceiro ponto, que é a chamada não cumulatividade. Eu sei que é um termo muito complicado para a gente falar, mas vou falar em termos simples. Ninguém sabe no Brasil hoje quanto tem de imposto em cima de um aparelho celular. Do mais caro ao mais barato. Mas só que uma coisa é certa. Tem tantos regimes especiais... Às vezes nem o fabricante sabe, que ele é tão complexo que às vezes ele tenta pagar da forma correta e sofre pela complexidade. Ele paga, e quando não paga certo, paga duas vezes, né? Verdade. Aí é um problema. Então você vai passar a ter uma certeza. O celular hoje, infelizmente, tem uma alíquota de quase 50%. Isso é grave. Num país que tem Zona Franca de Manaus, que tem áreas de livre comércio lá no norte, em todas as regiões, ter uma alíquota de quase 50% num aparelho celular que tem milhões, deve ter quase bilhão de aparelhos no Brasil. A última estimativa era 2 por habitante, quase. 2 por habitante. Então são quase 500 milhões de aparelhos, ou 400 milhões de aparelhos pelo menos. Então não dá para colocar uma tributação tão pesada assim. Vai passar, se a alíquota for 25%, vai cair de 50% de imposto para 25%. Então, a não cumulatividade significa exatamente isso. Desde o primeiro item que um fabricante usa para montar esse aparelho, até o aparelho pronto que você compra na loja, a não cumulatividade significa que o imposto só é cobrado nesse final. Na hora que você compra na loja e você paga o tributo, que é o chamado agora valor agregado. Então, em cada etapa da cadeia, o imposto que o produtor, que é fabricante, fornecedor da próxima etapa, ele paga um pouco, o outro paga um pouco e assim por diante até o celular pronto. Essa última etapa é que é a tributação final. Por isso a palavra neutra, por isso a palavra simplificação, porque você só vai pagar um imposto em cada etapa. Era como se existisse uma sobreposição tributária. Antigamente, hoje é assim, hoje é um imposto sobre o imposto. Bitributação. Bitributação, obrigado, Paulo, melhor. Ou até tritributação. Se não for tritributação. O Brasil já inventou a tritributação. Mas só para a gente caminhar um pouquinho aqui, qual é a preocupação que se tem quando vê a reforma? A primeira preocupação é porque foi um texto que foi... Desde 2008 a gente tem esse texto, a origem desse texto, que depois foi se transformando. Em 2019 surgiu o modelo inicial dessa proposta e a gente chega nela agora. Aí, o que a gente estranha é o fato de que isso não foi discutido amplamente com a sociedade. Foi rapidamente decidido, votação em 2 turnos no mesmo dia. E uma outra questão que incomoda muito o deputado são as leis complementares, que a gente sabe que agora já estão começando a aparecer, o Senado já está começando a discutir. E o fato de que 2026... a gente vai poder ter o primeiro efeito dessa reforma sendo sentido pelo nosso sistema tributário e fiscal. Até lá, paralelamente, estarão correndo a atual forma tributária e a implantação do novo, o que pode gerar
um sem número de questionamentos jurídicos. Como é que nós vamos conviver com essa confusão toda que não foi amplamente discutida com a sociedade, que tem um monte de lei complementar e que vai poder ter um monte de confusão jurídica daqui para frente? Paulo, eu diria o seguinte, mais complicado do que está hoje, não dá para ficar. Mas tem um dito, uma expressão aí que eu já ouvi em algum lugar, que fala o seguinte: a noite é mais escura logo antes do amanhecer. Então, até a gente chegar num cenário um pouco melhor do que está hoje, nós precisamos fazer uma transição. E essa transição ela é complexa, porque ela envolve as legislações estaduais, as legislações municipais, e a gente está conseguindo colocar tudo isso num bojo só, claro, de uma PEC, uma mudança constitucional que está dando as diretrizes, né? Ela não está resolvendo tudo, mas ela vai resolver o cerne da questão tributária do consumo brasileiro e vai, através das leis complementares, que são necessárias, vai dar o ajuste, vai definir. Mas por que isso não foi discutido antes, deputado? O que a gente não consegue entender é por que isso não foi amplamente debatido. E o texto do relator, eu vi uma pesquisa feita pelo site Metrópolis, que mais de 230, 235 ou 36 deputados, até o dia da votação, desconheciam o texto da reforma. Então, como é que o cidadão entende isso? E até mesmo, até aproveitando, Paulo, já para ele responder completo, deputado, uma das questões que a gente discutiu muito foi, tudo bem, a gente sabe que vai para o Senado, volta para vocês, isso acaba tendo aí também um tempo para que todos se atualizem com relação ao texto, porque também o que vai sair do Congresso, ele se modifica. É assim que é o rito adequado. Mas foi meio que a toca de caixa. A sensação que a gente teve, a gente até brincou ontem sobre a questão do Lira Safadão, que todo mundo se apressou para que o presidente pudesse curtir o cruzeiro do Wesley Safadão. Então foi uma loucura. E a gente fala, cara, no Brasil a gente acredita em tudo, né? Então no final do dia, a gente sabe que é um tema relevante, senhor, você está acostumado, mas sabe que é necessário, antes dela ser aprovada, vocês olharem ela bem, porque o que sai de lá dificilmente sofrerá alteração na sequência. Né? Então, vamos lá. Ela falar sobre a importância dessa mudança e que ela precisa de leis complementares, acho que isso fica bem claro da importância da mudança e o formato não pode ser diferente disso. Agora, ter conhecimento do tema ou não da população realmente é preocupante, porque a gente viu as pesquisas mostrando, mas requer também a necessidade de um conhecimento de um tema difícil. É um tema que é desgastante. Ninguém tem paciência de ficar acompanhando a legislação tributária, a não ser que seja especialista da área. Mas não significa que algo errado possa ser feito. Muito pelo contrário. Agora, nós temos no Congresso esse tema sendo discutido desde 2019, para não falar de outras propostas do Mussá Demes, lá de 1993. São 30 anos do surgimento da primeira proposta. Exato. E durante as conversas do grupo de trabalho nosso, a gente dizia que a reforma tributária no Brasil ela é desejada desde que o primeiro tributo foi cobrado. Tanto é a necessidade de mudança. Tiradentes, inclusive, pagou o preço por isso. Ele tentou fazer da forma não adequada e aí você já viu, né? Ele já pagou parcelado, lamentavelmente esquartejado. E olha que ele estava reclamando, já era um quinto, né, na época. Era um quinto, era 20%. Agora estou falando de 25%. Então você entenda que a legal desconhecimento não dá para colar, não cola. Por parte do parlamento, tá? É uma discussão interna. 2019, a PEC 45 foi apresentada com comissão especial. O presidente era o ex-deputado Hildo Rocha, lá do Maranhão. Só para que o ouvinte, o espectador fique nivelado, a PEC apresentada é o embrião disso que a gente está vendo aí agora. Pois é, PEC, o que é? Quem está ouvindo? Né? É um ensaio, quem está nos escutando, quem está nos assistindo. PEC é proposta de emenda à Constituição. É um texto de lei que propõe a mudança na Constituição brasileira. Aquela Constituição aprovada em 1988 pela Assembleia Constituinte, que foi presidida pelo Ulisses Guimarães. Então, cada vez que a gente tem que mudar essa Constituição, ela não deveria ser mudada. Mas cada vez que a gente tem que mudar ela, a gente apresenta uma proposta de emenda à Constituição. Ela precisa de 308 votos dos 513 da Câmara, em 2 votações, 2 turnos. Então, é uma votação com um quórum muito elevado.
e da mesma forma no Senado. Então ela tem que ser votada no mínimo 4 vezes para que ela tenha a sua aprovação permitida e não depende da presidência, do Poder Executivo. É um texto que vai à promulgação logo após o Congresso discutir, votar e aprovar. Então essa PEC, essa proposta foi apresentada para a população, para o Congresso brasileiro, no ano de 2019. O relator, quando se criou a comissão especial, que é uma comissão que reúne uma parte dos deputados para discutir o texto. Quando ela foi apresentada, o presidente era da comissão que coordenava os trabalhos, o deputado Hildo Rocha, o relator era o próprio deputado Aguinaldo Ribeiro, e fizeram 6, 7 meses de discussão. Estava virando de 2019 para 2020, quando entrou a pandemia e travou os trabalhos, não permitiu que a gente continuasse da mesma forma que eles estavam fazendo as audiências públicas, recebendo todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos da economia, setor produtivo, etc. Mas o texto foi elaborado. Ainda que feito com reuniões online, etc., o texto foi elaborado, foi apresentado, foi aprovado na comissão, só não foi votado em plenário, que é aquela votação que a gente vê na televisão, onde todos os deputados se reúnem naquele salão grande lá. Não foi votado lá, mas o texto de 2019 até 2023, que é esse texto que nós votamos semana passada, mudou alguma coisa, mas não mudou muito. Mas houve uma mudança de legislatura, com gente saindo e gente entrando. Exato, mas você pressupõe que um parlamentar que recebe votação expressiva, que chega no Congresso, é obrigação dele ter conhecimento do que está sendo votado. Ele não pode alegar que ele está chegando no Congresso sem saber o que está acontecendo. Ele não pode usar, eu não sei o que eu votei. Se o deputado falou isso... Eu vou falar até de forma pragmática também. Vamos tratar esse tema de um jeito também literal. Não é o produto final. Se ele não teve tempo, enquanto foi votado e saiu da Câmara, esse texto vai voltar. Vai. Então, sobra tempo para que ele tenha aí a oportunidade de se atualizar. O meu medo é o texto final. O meu receio, porque o Brasil, às vezes, a gente perde a oportunidade de acertar naquilo que nos falta. E, literalmente, desde a reforma tributária, assim como o Paulo reforça inúmeras vezes, e a gente concorda que da questão da reforma administrativa, são temas no qual o Brasil ele fica emperrado no seu crescimento e atrapalha o nosso desenvolvimento da forma como a gente merecia. Então, eu vou te fazer uma pergunta, e a gente fala muito isso aqui no programa, e eu quero trazer até para que a nossa audiência, por respeito a ela, aos seus eleitores, você representando Minas Gerais, e das críticas que a gente vem fazendo no sentido da gente viver uma espécie de um parlamentarismo branco. O Congresso ele mudou literalmente a dinâmica dele, principalmente nessas questões dos temas mais sensíveis. Então a gente viu aí um desperdício de 7,1 bilhão de reais em emendas parlamentares para que conseguisse acelerar esse processo. Às vezes uma pessoa mais leiga ouve isso, fica parecendo que está pegando 7,1 bilhão, colocando no bolso lá dos deputados para poder gastar. Né, é um cheque que a gente anda com ele aí para cima. Exatamente. Né? Não é isso. Isso é direcionado para cada um com o seu cada qual. Dentro daquilo que manda a lei. Mas, de certa forma, mudou essa dinâmica. Eu queria a opinião do senhor saber se você enxerga que isso é algo que quando eu falo do parlamentarismo branco, é literalmente um parlamento mandando na pauta do executivo, né, direcionando a verba onde antes era o executivo e agora a gente vê o Congresso tomando essas iniciativas. O que não é nenhuma crítica, mas não é um presidencialismo como a gente estava acostumado. Dentro dessa dinâmica, o resultado final que me interessa também. Esse dinheiro está chegando aonde precisa, vocês estão entendendo que isso pode ser uma próxima pauta no futuro próximo, até de uma mudança de regime. O que o Congresso está fazendo? Porque me parece que está gostando muito disso, que eles estão ficando... O deputado hoje ele tem um poder muito maior do que ele tinha antes, inclusive próximo ao seu eleitorado. Tem os lados positivos e os lados negativos que a gente sabe. Mas eu queria ouvir a opinião do senhor. Tudo bem. Se você fizer uma leitura do editorial do Estadão dessa semana ou semana passada, os últimos 5 dias aí, ele fala justamente da legitimidade da emenda parlamentar. A emenda parlamentar hoje, ela ganhou notoriedade porque os valores são corrigidos de acordo com o que o nosso orçamento cresce. É 1,2% da receita corrente líquida do país que é direcionado ao parlamento. Então não é um valor comparado com toda a arrecadação nacional, não é um valor tão significativo, mas que tem a obrigação de pagamento, chama impositividade. E dessa impositividade, metade obrigatoriamente na saúde.
Então, entenda que o parlamentar tem sim mais força para levar para suas bases, para cidades onde ele é votado, que as pessoas confiam nele, falam assim, ó, você me representa. De certa forma, conhece a realidade. Conhece a realidade melhor do que qualquer tecnocrata que está sentado atrás de uma cadeira no ar-condicionado. A gente está lá visitando a cidade, está vendo onde é que tem falta de saneamento, onde é que tem problema de rua sem asfalto e todo tipo de problema que você imaginar na saúde, educação, etc. Então a gente indica esses valores para essas cidades que têm necessidade efetiva. A gente conhece a realidade. Agora, vincular isso às votações do Congresso é a falta de conhecimento. Mas existe aí uma força do Executivo frente ao Legislativo por conta dele dar aí essa moeda que é muito valiosa para o deputado. Sim, né? mas eu falei da palavra impositividade porque isso começou em 2013. Sim. Henrique Eduardo Alves era o presidente da Câmara. Meu pai estava até saindo do terceiro mandato dele, Paulo, e votaram a regra de emendas parlamentares impositivas. Não são todas, mas são aquelas que anualmente a gente indica. Essas emendas têm obrigação de pagamento. Então, eu sei que ela será paga, porque o governo não depende do meu voto, não depende da minha posição favorável ou contrária ao governo para pagar essa emenda. Se não pagar, é crime de responsabilidade. Isso é que está trazendo hoje essa sensação de um parlamentarismo branco. Porque o governo federal, o poder executivo, tem menor influência sobre os votos no plenário graças ao orçamento impositivo. E isso parece ruim, mas, na verdade, é um grande avanço, porque nada no parlamento é feito por uma decisão única. Tudo é votado. E para votar você tem que ter maioria. Então, acho que esse movimento, você traz a representação ampla da população brasileira, de deputados que foram votados em todas as regiões. E é importante ressaltar que essa semana mesmo, na votação da reforma tributária, falaram lá que foram bilhões pagos. Ali, a maior parte foi paga de emenda impositiva do ano de 2021 de parlamentares de outros partidos não ligados ao governo. Então, não dá para vincular uma coisa a outra, porque o calendário de pagamento ele é mais ou menos automático. Esse ano, ano que vem, isso pode se tornar aí uma moeda de troca, então. Na verdade não, porque o ano passado aconteceu a mesma coisa. Em outras votações, foram votados, por exemplo, o tema de mudança na legislação do ICMS, que até reduziu o ICMS durante um tempo, e naquela mesma semana da votação falaram que bilhões de emendas foram liberadas. É um calendário normal, porque o governo tem a obrigação de pagar. Mas ele não pode direcionar isso para um deputado ou outro. Eu falo, vocês criaram, vou voltar para a reforma tributária para fazer esse exemplo. Vocês têm lá uma... Eu esqueci o nome, Paulo, você me ajuda. Existe uma Câmara de distribuição desses... Estão se criando uma Câmara... criar um Conselho Federativo. Perfeito. Conselho Federativo da distribuição dos impostos. Porque hoje existe aquela questão onde o Executivo fala, vou privilegiar o Estado X, Y, Z, se está alinhado comigo, e não leva em consideração questões demográficas, questões do tamanho das... Ou a necessidade real. As necessidades reais. Então, isso se torna, assim, uma moeda onde um presidente que é alinhado com um governador fantástico, se tem um desalinhamento, por exemplo, Minas Gerais estaria perdida se fosse hoje, por exemplo, não tem essa conexão. Né? Exatamente, não existe isso, então a gente tem teoricamente, não estamos sendo privilegiados da forma como gostaríamos. Com essa Câmara isso acaba. Essa emenda, por exemplo, ela não é distribuída também de forma igualitária para que o Congresso possa fazer o seu trabalho, ou é? É distribuída igualitária. Então ótimo. Todo e qualquer parlamentar, deputado federal ou senador eleito, tem um valor fixo, a divisão é igual. Cada voto, cada parlamentar, cada emenda. Não tem distribuição das emendas impositivas de forma diferenciada. Deputado, eu queria até fazer um convite para a gente vir discutir emendas, porque está aqui uma pessoa que é absolutamente avesso às emendas parlamentares. Sim. E eu falo isso abertamente e adoraria debater esse tema, porque eu achei esse tema muito rico. Mas eu queria voltar para a reforma tributária e queria falar sobre o imposto seletivo. Okay. Quando a gente fala sobre o imposto seletivo, dois setores estão arrepiando. O agronegócio e os fabricantes de alimentos. Porque criou-se um conceito de nocivo à saúde. O agronegócio hoje é absolutamente dependente do agrotóxico, do suplemento mineral. Tudo isso vai ficar classificado como nocivo à saúde. A indústria de alimentos vai usar açúcar, aromatizante e acidulante e outros que tais e serão classificados como nocivos à saúde.
Esse imposto seletivo não vai penalizar segmentos da sociedade? Ótima pergunta, Paulo. O imposto seletivo, eu discuti esse tema, inclusive numa reunião na sede da OCDE, na França. Eu estive lá pessoalmente para perguntar para os diretores da OCDE se existe uma classificação internacional do que seria o alimento ultraprocessado. Porque esse é o alimento que está sendo objeto de, vou dizer a palavra, demonização por parte da sociedade. É o alimento que é uma sopa de letrinhas no rótulo. Sopa de letrinhas que tem mais de 5 ingredientes e que ele passa por uma industrialização. Não necessariamente esse produto faz mal à saúde, é prejudicial. Não dá para classificar isso. E mais, fora do Brasil, não existe essa classificação de ultraprocessado. O mesmo com o agronegócio, com o agrotóxico, com os suplementos com relação minerais, ao agronegócio, eu peço licença, eu chamo de defensivo agrícola. Sim. O defensivo agrícola, ele é um produto necessário para que o Brasil atinja os patamares de produtivos que nós temos hoje. O defensivo agrícola também ele é objeto de estudos, é objeto de padrões nacionais e internacionalmente já existem padrões para dizer o que é prejudicial à saúde ou não. Mas isso não está vinculado à alimentação, não está vinculado ao consumo humano, está vinculado ao uso no campo. Então você tem que ter devido proteção individual para o operador de uma máquina onde está sendo aplicado um defensivo, etc. O imposto seletivo não vai atingir essas duas áreas definitivamente. Porque é um temor do agronegócio que isso aconteça. É um grande temor, com razão, mas não vai atingir por quê? Porque a classificação de produto prejudicial à saúde está voltada para cigarro, bebida, cerveja e cigarro. Vamos falar assim, falar mais fácil. Não dá para tirar a cerveja, não, deputado? Eu tentei, rapaz, mas tentei tirar, mas cigarro, fui vencido pela maioria. Mas a cerveja, gente... que por incrível que pareça, se você vai para alguns países da Europa, o vinho e a cerveja são tributados como alimento. Como alimento, porque lá na França faz parte da cesta básica, na Alemanha a cerveja faz parte da cesta básica. Mas é uma tradição de milenar. Nós não temos a tradição milenar e não dá para chamar um produto que tem quase 50% de álcool, de conteúdo, como um produto que faz bem à saúde. É para a alma o alimento. É um alimento para a alma, faz certo. Mas o imposto seletivo, só para terminar, o imposto seletivo ele de fato está muito focado para isso, mas também focado para aquilo que é prejudicial ao meio ambiente, porque aí sim é um padrão internacional de tributação da forma seletiva que chama excise tax, que é um tipo de tributo específico para setores, para aquilo que causa danos ao meio ambiente, como, por exemplo, combustíveis fósseis. E isso será regulamentado por lei complementar? Também por lei complementar. Perfeito. Muito bem. Deputado, eu queria continuar com você no programa, a gente tem um intervalo agora. Acho que é necessário a gente sempre revisitar temas, principalmente esses que estão no gerúndio ainda, né? Vocês ainda estão analisando, existe ainda inúmeras dúvidas na nossa audiência, a gente teve aqui participações recordes, querendo questionar, é um tema muito sensível a todos nós, principalmente aquelas pessoas que ainda são mais impactadas, são mais emocionadas, vamos dizer assim, na esfera política, tanto de um lado quanto do outro. Quem defende o governo está achando lindo, maravilhoso, quem é contra o governo está achando que vai acabar o mundo, e a gente tenta buscar aí uma informação com qualidade. O senhor trouxe aí uma série de novas informações, com mais clareza, pontos de vista aí do lado de quem defende essa reforma. Todos nós sabemos da importância, desde que ela não se transforme numa deforma. Então, que ela se mantenha uma excelente reforma e que contribua com todos nós. Agradecer a sua presença e já fazer um convite, Paulo. Assim que a gente evoluir no tema, legal, você será muito bem-vindo, até porque existe aí algumas informações sobre uma pré-candidatura à prefeitura. Eu queria saber, vamos sair para prefeito, deputado? Depende, você me ajuda, Rodrigo? Uai, eu trago todo mundo aqui que for participar, eu brinco. 98 é uma casa plural, todos aqueles que forem se colocar à disposição da cidade vai ser muito bem-vindo para trazer as ideias. E eu espero aí que a gente tenha um quadro que atenda à expectativa de toda a nossa população. Legal. Bom, só para finalizar então esse tempo maravilhoso nós tivemos aqui, eu não estou anunciando pré-candidatura, nem colocando nenhum tipo de discussão nesse momento, mas eu queria dizer que Belo Horizonte precisa de um choque. Nós precisamos de uma mudança assim, para fazer essa cidade avançar, colocar ela entre os padrões internacionais de cidade inteligente, etc. Tem muita discussão a fazer nisso.
Mas eu queria te agradecer esse tempo, você e o Paulo, da gente poder falar sobre reforma tributária. Queria dizer que qualquer pergunta sobre a reforma tributária, eu estou à disposição para responder e para falar a verdade. Não é para desviar da pergunta, não. É isso aí. O que precisar. E dizer que começou, né, numa discussão nossa na rede social. Muito boa, inclusive. Eu queria te agradecer esse convite gentil e a hora que você precisar, estamos à disposição da Rádio 98, de toda a rede de comunicação de vocês. Parabéns pelo trabalho, pela divulgação sempre honesta, sempre transparente dos assuntos, dos temas. Muito obrigado a quem acompanhou até agora pela rádio, pela TV, pela Muito audiência. bom. Eu só tenho uma questão a fazer, a última. O MDB tem candidato próprio a prefeito em Belo Horizonte? Tá na sua frente, parece, velho, no caso. É só, ele fala assim, não, querer eu não quero não, mas se chamar eu vou. Eu senti que é assim. Não, eu só fiz a pergunta de outra forma. Pessoal, 98 Obrigado, Talks fica por aqui. Não, fica por aqui nada. A gente termina o intervalo, são 3 minutinhos de intervalo. Continue conosco, temos muitos assuntos, afinal de contas, o Brasil não para e a gente está aí para trazer mais informações e opiniões para você. 3 minutinhos, a gente está de volta.